Olá, meus amigos. No estudo de hoje, do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 41, onde Emmanuel traz como título No Futuro. O trecho que ele traz como referência é uma carta de Paulo aos Hebreus 8:11. E não mais ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, que todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, nessa referência, Emmanuel vai trazer no capítulo 40, onde Jesus vem trazer sobre a aliança entre Deus e a humanidade. E aqui ele vem novamente falar que não haverá necessidade, num futuro, de nós ensinarmos os nossos irmãos. Porque todos conhecerão a Deus, o Senhor aqui, né? Todos conhecerão o Senhor, todos conhecerão Deus, pois ele vai trazer esses ensinamentos e todos nós caminharemos igual, caminharemos para o mesmo sentido, como irmãos. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não representará o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. Então, quando o homem estiver gravado na alma, ou seja, na essência, na palavra, no gesto, no agir, no pensar, quando nós tivermos dentro de nós impresso então ali o amor sublime, o evangelho vivo, então nós não conheceremos mais o companheiro como companheiro. Nós conheceremos como um irmão, irmão de jornada. Nós não precisaremos mais julgar, não haverá necessidade de julgamento. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Então as prisões, os cárceres, irão ter suas portas retiradas, cerradas, pois não haverá necessidade. Ninguém no futuro haverá necessidade de utilizar uma cadeia, de utilizar uma prisão, de utilizar um cárcere. A tendência é que lá na frente, quando entendermos verdadeiramente a palavra do Senhor, nós iremos viver sobre essa bondade, iremos viver nesse bem. E é justamente esse bem que vai nos livrar desses cárceres. Porque às vezes imaginamos aqui o cárcere sendo apenas aquela prisão material, mas muitas vezes vivemos ainda em cárceres mentais. E é justamente isso que o esclarecimento, a vivência, o evangelho vem nos trazer, essa liberdade. E ele coloca que os tribunais quedarão em silêncio, porque diante desse bem, lá no futuro, não haverá necessidade de julgamento. Então os tribunais não terão ali necessidade nenhuma. Canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo. Então, canhões, não haverá mais necessidade de armas. Quantos senhores que trabalhavam lá na lavoura, que trabalhavam em terra, no solo, não pegaram arma para ir para a guerra? Então hoje ele coloca aqui que lá no futuro, essas mesmas pessoas e nós, representando eles, estaremos apenas voltados no bem, no plantar, no semear, e deixaremos de lado a necessidade de armas, de nos defender, de atacar. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Então, diversas armas, diversos instrumentos que hoje são utilizados para a guerra, que já foram muito mais utilizados para a guerra, para a morte, para a defesa, não servirão para nada. Só servirão para mostrar o progresso em que nós estamos inseridos. Só olharemos para trás e entenderemos que avançamos, progredimos. Apenas esse será a necessidade de lembrar dessas ferramentas. A justiça será ultrapassada pelo amor. Então não haverá justiça, não haverá ninguém para nos condenar aqui ou ali, olhando, colocando na balança o que fizemos e o que não fizemos. Pelo contrário, só vai haver amor. E dentro do amor não há espaço para justiça, porque a justiça ela já é o amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons.
E hoje nós buscamos então, como os filhos da fé, aquele que acredita na fé, que tem fé, mas que imaginamos apenas, porque na verdade lá no fundo nós ainda não a possuímos. Então nós deixaremos de tentar ser apenas justos. Dentro de uma situação, hoje nós olhamos e falamos, bom, a justiça é isso. Ser justo é agir dessa maneira, ser justo é entender dessa maneira. Mas não haverá necessidade, porque nós seremos bons e os outros serão bons. Então a justiça já reinará entre nós, diante da nossa bondade. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. Então a prece não será mais uma prece onde nós iremos pedir auxílio, e sim uma prece onde nós iremos louvar, agradecer por todas as oportunidades, por todas as experiências que passamos e que estamos passando. E as casas de orações será um local de fraternidade, de encontro, onde todos irão se juntar em fraternidade e tratarmos ali entre irmãos. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Então a pregação da lei divina, o falar de Deus, falar de Jesus, ele será assim, constantemente, cada vez mais luminoso, mais alegre, mas não apenas no ato de falar, no ato de vivenciar, de experimentar, de caminhar, de ouvir. Cada vez mais se mostra necessário, dentro dessa união, dessa aliança com Deus, estarmos dispostos ao trabalho, dispostos a evoluir, a olhar para o próximo, entendendo que as dificuldades fazem parte do caminho. Quando olhamos diante da empatia o nosso irmão, o nosso companheiro, entendemos então que estamos todos experimentando situações que nos levam mais alto, a um degrau acima. Que possamos, num futuro, mas imaginando a ação no hoje, poder olhar com mais amor, com mais justiça, com mais bondade para as coisas que Deus tem nos oferecido. Muito obrigado.